Amém, amém. Glória a Deus. Então, parabéns, vocês que voltaram. Estamos, hoje à noite queremos falar sobre um assunto que para mim é um dos mais importantes para todos os nossos jovens, para todos os solteiros, que é sobre o romance, né? Para mim essa é uma área tão importante, porque quantas vezes nós temos visto adolescentes não tendo orientação nessa área e acabando pisando na bola, atrapalhando a coisa, às vezes casando com alguém que não é a escolha de Deus e acaba atrapalhando a vida. Porque para nós que cremos no Senhor, que estamos seguindo o Senhor, nós cremos que o casamento é permanente, é até que a morte nos separa. Então, para nós, é uma decisão muito, muito importante. Como eu falei mais cedo, para mim, é a terceira decisão mais importante na vida de qualquer pessoa. Sendo que a primeira decisão mais importante, claro, é de receber Jesus. A segunda é de saber conhecer o chamado que Deus tem para a sua vida. Aí a terceira é a decisão de com quem você vai se casar. Agora, vamos dizer que você tem uma escolha a fazer. Você tem que fazer uma viagem daqui de João Pessoa para São Paulo. É meio urgente. Então, assim, só tem 2 agências aéreas que fazem esse voo. E uma é chamada voo seguro. Mas esse voo seguro está indo bem, né? Ela é bem mais cara. Ela é bem mais cara, mas ela sempre chega lá. Ela está sempre chegando lá. A outra agência é chamada Caicai. E 50% desses voos não estão chegando até São Paulo, estão caindo no caminho. Mas ela é barata, ela é bem mais barata. Você tem 50% de chance de chegar lá, é bem barato. Agora, você tem que fazer essa viagem. Qual a agência que você vai escolher? Assim, não tem nem lógica da gente pensar, eu vou tentar na Caicai, porque quem sabe que esse 50%, quem vê que vai dar certo, né? Que a viagem que eu for vai dar certo. Gente, ninguém não vai fazer uma decisão dessa, né? Ninguém não vai arriscar a sua vida com 50% de chance de cair. Você vai falar, não, eu vou pagar mais caro, mas eu vou no voo seguro. Mas a área de casamento, as estatísticas são que 50% dos casamentos estão terminando em divórcio ou separação, né? 50%. E agora, nós sabemos que a maneira do mundo é assim, é uma chance, né? Quem sabe que eu vou acertar, quem sabe que eu não vou acertar. Mas a Bíblia tem princípios bíblicos para nós que nos ajudam, nos orientar, para nos prepararmos, para poder acertar nessa decisão tão importante da sua vida. Então, por isso que nós temos agora esse estudo. A nossa igreja faz questão de orientar os nossos jovens nessas decisões. Quantas vezes, depois de eu ministrar sobre o romance real, pais têm vindo comigo e falar assim, quem dera que alguém tivesse nos orientado com essas instruções antes de eu ter feito essa decisão, né? Então nós queremos ajudar os nossos jovens e a Bíblia fala tanto sobre essa área. Então, romance real, esse nome, né? Então, é romance e é real. É real em 2 sentidos. É real no sentido que é verdadeiro. É um romance duradouro. É uma coisa que vai dar certo. E é real no sentido de realeza. Porque é só para os que já são filhos do rei.
né? Não é para quem não é ainda filho do rei. Não tem, tem que ser alguém que quer mesmo obedecer os princípios bíblicos, quer acertar e quer levar a sério os princípios que Deus tem para nós. Então, essa definição nossa é o quê? É um estilo de vida em que todos os solteiros que já seguem Jesus de todo o coração, creem, são 4 partes, estilo de vida que todos os solteiros já são evangélicos, já seguem Jesus, creem que a Bíblia é a nossa base e a Bíblia é verdadeira, creem que Deus o ama e quer o melhor para você. Então eles entregam essa área romântica totalmente ao Senhor pela escolha do futuro cônjuge. Aí que está a grande diferença, né? Que quem vai escolher não é você, mas é Deus. Porque não tem ninguém que te conhece melhor do que você mesmo, não tem ninguém que quer o melhor para você do que Deus. Deus nos ama tanto e tem um plano lindo para a sua vida. E provavelmente, a maioria das vezes, este lindo plano inclui também um cônjuge, né? Glória a Deus, né? Por isso, então, nós temos que acreditar nisso, temos que saber que isso é para aqueles que seguem já Jesus, isso é para aqueles que acreditam na palavra de Deus como a verdade, e isso é para aquelas pessoas que sabem que Deus o ama e quer o melhor para você, e as pessoas que falam assim, não, tá bom, Senhor, já que eu sei que o Senhor me ama tanto, e o Senhor tem a pessoa certa para mim, então eu entrego essa área para o Senhor pela sua escolha para mim nessa área. Isso daí é o básico para que nós queremos falar agora hoje. Agora, como que isso tudo começa? Tudo começa com a nossa identidade. Nós temos que reconhecer quem nós somos em Cristo. Quantos aqui são solteiros? Tem? Não tem muitos não, né? São poucos. Não tem que ter vergonha não, é coisa boa ser solteiro. Tá bom. Então, mas temos vários solteiros aqui. Então, eu estou falando não só para os solteiros, porque eu também estou falando para os casados. Por quê? Porque como nós acabamos de falar, que nós, os pais, somos responsáveis pelos nossos filhos, e eles estão debaixo da nossa autoridade até casarem. Então, essa decisão de com quem eles vão se casar, cabe enquanto eles ainda estão debaixo da nossa autoridade. Então, é muito importante nós, os pais, entendermos os princípios bíblicos para ajudar os nossos filhos a acertarem. Não tem nenhuma mãe ou pai que quer ver seu filho casar e depois ser traído, depois sofrer, depois ser mãe solteira. Ninguém quer isso. Nós não queremos isso para os nossos filhos. Mas cabe a nós a orientar então os nossos filhos e estar junto deles nessas decisões tão importantes da sua vida. Então, nós precisamos também aprender. E eu escrevi o livro justamente para poder ter uma coisa em mãos, para poder ficar olhando, e eu quero encorajar todos os solteiros a lerem o livro. E vocês, pais, que têm filhos adolescentes, assim, já de 8, 9 anos em diante, eu gosto de sugerir de ler o livro juntos no seu culto doméstico. Cada dia, leia um capítulo. Ele é escrito para adolescente, uma linguagem bem simples, tem figuras dentro, para ser atraente para eles. E dá para eles entenderem. Se vocês lerem um capítulo juntos, todo dia, no seu culto doméstico, aí conversa sobre isso. Conversa sobre esses princípios bíblicos. Vai ser muito saudável, tanto para nós, os pais, quanto também para os nossos filhos. E eu quero dizer, todo o lucro desse livro está indo para missões. Então, eu não estou ficando com nada, não estou vendendo aqui, não estou fazendo propaganda porque eu vou ganhar dinheiro nisso, não. Eu estou fazendo propaganda porque eu sei que nós precisamos dessas orientações, e
é uma coisa que você pode olhar, depois vai, onde é que era aquele versículo mesmo? Olha lá e vai estar lá o versículo, né? Então, porque não vai poder. Hoje nós vamos eu estou resumindo o que geralmente eu faço em 4, 5 sessões, eu vou estar te dando só um resumo hoje. Então, mas tudo começa com a sua identidade, reconhecendo o seu valor e o quanto você é importante. A sua vida tem propósito, Deus te escolheu, Deus planejou a sua vida antes de você nascer. Você não, talvez você fale assim, não, mas eu fui um acidente, né? Não era minha mãe, né? Ficou grávida, ela não era casada e tal. Não, Deus planejou. Talvez o inimigo queria estragar tudo, mas Deus planejou você. Você não é um acidente. Você é uma pessoa especial e Deus tem um plano para a sua vida. E mesmo que o inimigo, talvez a tua mãe até tentou te abortar, mas se você está aqui, é porque Deus te ama e tem um plano para a sua vida. Então, nós temos que acreditar nisso. Isso é tão importante. Temos que acreditar que nossa vida tem valor. Que nossa vida tem valor. E nós sabemos que Deus quer ter essa intimidade conosco. Deus quer te conhecer pessoalmente, intimamente, né? A Bíblia diz que Ele te conhece pelo nome, pelo seu nome. Ele te chama pelo seu nome. A Bíblia diz que Ele te conhece tão bem que Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Gente, Ele te ama tanto. A Bíblia diz que Ele tem o nome dEle escrito na palma da mão dEle. Eu lembro como adolescente, quando a gente se apaixonava por um menino, a gente escrevia o nome dele na mão, né, para toda hora ficar, não porque a gente pensava assim, vou esquecer, então vou anotar aqui. Não, era para toda hora olhar, ai, o coração batia, né? Mas Deus faz isso conosco, né? Nosso nome está escrito na palma da mão dele. Ele olha e fala assim, uau, eu amo essa minha filha, eu amo esse meu filho. Então nós somos tão especiais para Ele. Nós temos que entender isso. Agora, tem um versículo em Romanos 12:2 que diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Por quê? Nós não podemos nos amoldar no padrão desse mundo. O mundo não está oferecendo o que é bom para os nossos jovens, né? Essa coisa de ficar, essa coisa de namorar aqui e ali, né? E dar toda hora tendo que ter alguém sempre perto, sabe? Esse é o estilo do mundo e não está dando certo. É a agência do cai-cai, né? Pode ser que ali, acolá, um vai acertar, mas você não tem garantia. Então nós queremos ter uma coisa certa, e a Bíblia diz, não se amolde ao padrão deste mundo, mas se transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, aí sim, aí é felicidade mesmo, aí é casamento real mesmo, de verdade. Eu e o Paulo, nós, agora no dia dos namorados, nós completamos 48 anos de casados. Gente, é muito tempo, né? É o dobro da maioria de vocês solteiros aí, da vida sua, né? Então, gente, é muito, mas é tão gostoso. Eu digo isso de boca cheia. Como é bom quando a gente casa com a pessoa que Deus escolheu para nós. Porque é bom demais. Então, é isso que eu quero para vocês. É isso que eu quero para vocês. Então, agora, Deus quer o melhor para nós. Teve uma vez uma senhora que tinha um cachorrinho. Era uma cadelinha que era assim, a xodozinha dela. Ela amava essa cadelinha. O nome da cadelinha dela era Cookie. E ela gostava, as duas brincavam lá no quintal. Ela é a xodozinha dela. Um certo dia elas estavam lá no quintal, a dona jogou a bola para a Cookie correu, pegou a bola, trazia para ela, e elas estavam assim brincando. Só que aí, ela jogou de novo a bola, a Cookie correu atrás, só que de repente, a Cookie achou um ossinho. Ué, um ossinho? Ela ficou toda animada. Oh,
achei um ossinho. Ela ficou toda animada. Aí a dona dela chamou, falou assim: ô Coque, traz aqui para mim esse ossinho. Aí a Coque pensou: não, esse ossinho é meu. Não, isso aqui eu achei. A bola, tudo bem, eu posso devolver, mas o ossinho eu que achei. Vou ficar com ele. Aí a dona ficou chamando: Coque, traz aqui o ossinho. Não, ela resolveu não levar o ossinho. Ela resolveu fugir de casa por causa do ossinho. Aí ela foi, o portão estava aberto, eu não vou descer só por causa do tempo. Ela foi lá fora na rua, e ela estava lá, conversando, vendo, ela fugiu lá para a rua, ela não estava acostumada a andar na rua. Aí de repente, tinha do lado 2 cachorros com uma lata de lixo virada, eles estavam catando o lixo lá dentro da lata. Aí eles viram a Cookie com o ossinho, eles falaram assim: ei, o que você está fazendo aqui? Você não parece ser cachorro de rua. Ela falou assim: ah não, eu fugi de casa porque eu achei esse ossinho e minha dona queria tomar o ossinho de mim. Eu falei assim: ah, você tem dona? Tem? Ah, eu tenho. E ela é legal? Ah, sim, ela gosta muito de mim, mas eu não sei por que ela queria pegar esse ossinho. Aí eles começaram a fazer perguntas: e o que você come? Aí eu falei assim: ah, eu como ração, mas quando eu enjoo de um, ela já compra outro. Às vezes até do próprio prato dela, ela me dá pedaço de carne. Ela falou assim: você não passa fome? Não, nunca passei fome. Aí, onde é que você dorme? Ah, tem uma cama ao lado lá da minha dona, onde eu durmo. E ela foi contando da vida dela, eles fazendo perguntas. E aí, eles falaram assim: você está tão cheirosa, né? Eu falei assim: ah, é, porque toda semana ela me leva lá pro pet shop, e lá eu tomo banho e tal. Aí eles passam aquele perfume lá do Boticão. E aí assim, e ela contando a vida dela, né? Aí um deles falou assim: e você deixou tudo isso por causa de um ossinho, é? Aí eu falei assim: porque eu achei esse ossinho. Aí eles falaram assim: deixa a gente te contar sobre a nossa vida. Você está vendo essa lata de lixo aqui virada? Nos chamam de vira-lata, porque é isso que a gente faz, a gente vira a lata de lixo, é assim que a gente come. A gente está sempre com fome, nunca a gente está satisfeito, nunca que a gente come uma comida boa, sempre tudo que está podre, tudo que não presta. Às vezes a gente vai tentar um abrigo numa varanda de uma casa, mas aí eles nos enxotam de lá, a gente leva pedrada, a gente está cheio de carrapato, de pulga, de feridas. A nossa vida é miserável, não tem ninguém que cuida de nós. Aí ele falou assim: e você deixou tudo isso por causa de um ossinho? Aí ela ficou pensando. Aí o outro falou assim: ah, mas não adianta você voltar agora mais não. Com certeza, já que você saiu de casa, ela não vai querer te querer de volta. Aí ela ficou apavorada, pensou assim: será? Eu acho que eu não aguento essa vida aqui não. Aí ela pensou: vou tentar voltar para casa. Aí ela, com o rabinho entre as pernas, voltou lá, o portão ainda estava aberto. Ela entrou, quando ela chegou lá, a dona dela ainda estava lá esperando por ela. Ela falou assim: ô Coque, vem cá. Aí ela correu para ela, jogou o ossinho para ela, pulou no colo da dona dela. E a dona dela falou assim: ô Coque, sabe por que eu pedi aquele ossinho de você? É porque eu tenho um ossão para te dar. Uhul! Gente, é assim que Deus é. É assim que Deus é. Às vezes a gente pensa assim: ah não, mas é o meu namoradinho, finalmente eu achei um namorado, eu não vou abrir mão dele não, eu vou ficar de titia, não. Mas Deus tem um ossão para você. Você está disposto a abrir mão do ossinho para esperar o ossão de Deus? Aleluia! Então, Deus tem o melhor para nós. Deus, pode deixar aí mesmo. Esse aqui vai ficar aqui. Então, agora, deixa eu explicar. Tudo que Deus tem para nós é bom. Os limites que Deus tem colocado para nós,
como solteiros, de viver vidas puras, de esperar no Senhor, de não estar transando com qualquer um, de não estar entregando o seu corpo para qualquer... Tudo isso são limites para o nosso bem, são para o nosso bem, não são para nos privar de qualquer prazer instantâneo, não são, porque Deus sabe que aquele prazer instantâneo só vai trazer problemas depois, e a alegria maior é quando a gente obedece e segue os princípios de Deus, mas não são regras. A Bíblia não está cheia de regras. Olha só esses versículos em Colossenses capítulo 2, versículos 21 a 23. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Mas olha aqui, presta atenção nessa última frase. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então não são regras que vai fazer você ficar santo. Não são regras. Sabe o que? É quando nós, como pessoas que estamos seguindo a Jesus, entendemos que tudo que Deus tem para nós é o melhor. E nós então falamos assim: Deus, eu quero viver uma vida santa, eu quero viver uma vida pura, eu quero esperar no Senhor pelo meu oção. Eu não quero ficar satisfeita com o ossinho. Olha a diferença. Eu não quero ficar satisfeito com o ossinho. Deus tem o melhor para nós. A Bíblia diz, lá em Provérbios 19:14, casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. É Deus que vai saber quem é a pessoa certa, e não são regras que estão nos limitando, não, é nossa escolha em obedecer a palavra de Deus, e deixar com que o Espírito Santo nos mostre qual o padrão que Ele quer para a minha vida, qual o padrão de santidade que Deus quer para você, de esperar nele, pela escolha do seu cônjuge, guardando o seu corpo, o seu coração, a sua mente, né, para poder desfrutar de tudo que Deus tem para você no casamento. Nós sabemos que quando Deus criou Adão e Eva, você lembra a história, né? Deus fez o Adão sobre um sono profundo, e aí enquanto ele estava dormindo, né, Deus tirou a costelinha, o Adão abriu mão da costelinha dele, do ossinho dele, né? Ele abriu mão do ossinho dele. E aí, daquele ossinho, Deus formou a Eva. Mas aí Deus também formou várias outras mulheres. Uma mais baixinha, uma mais altinha, uma mais magrinha, outra mais fofinha, uma loirinha, uma mais moreninha. E aí ele pegou essas outras mulheres e espalhou, escondeu elas lá dentro do jardim. Aí depois que estavam todas escondidas, aí ele foi, acordou Adão, e falou assim: Adão, eu tenho uma surpresa aí para você, só que você vai ter que achar. Então, vai à caça. Foi isso que Deus fez? Não, nós sabemos que não foi. Para mim, isso seria uma desvalorização da mulher. E é justamente isso que o mundo está fazendo, né? Ah, vai, experimente uma, não gostou dela? Joga, deixa, abandona, vai pegar outra. Né? Parece que o valor da mulher é só na beleza exterior e no sexo, porque aí tem esses, né, os grandes outdoors, com a mulher quase seminua lá, né, para vender os produtos dele, usando o corpo da mulher. Para mim, eu fico indignada com isso, porque eu sinto que é uma desvalorização da mulher. Nós temos valor, tanto que Deus criou uma mulher
para o Adão, né? Só uma. Ele fez ela perfeitamente adequada para o Adão. Deus sabia como ele tinha feito o Adão e ele sabia como era a pessoa que seria a pessoa certa para Adão. Então Deus fez uma mulher para um homem. E ele então que realizou o primeiro casamento. E assim também, até hoje, o casamento bíblico é entre um homem e uma mulher. Não tem outra forma. Nenhuma. Biblicamente não. Nós amamos os homossexuais, mas não podemos concordar com as escolhas que eles têm feito, que são contrárias à Bíblia. Então, Deus deixou isso muito claro. E Ele, então, que preparou esse casamento. Eu amo o fato que, quando Deus foi criando o mundo, né? Ele foi criando e falando assim, ai, foi bom, isso era bom, isso era bom. Criou os céus, é bom. Criou as estrelas, é muito bom. Foi criando e falando que era bom. Só que depois que Ele criou o homem, Ele falou assim, não é bom que o homem esteja só, né? Aleluia, glória a Deus, que foi Ele que decidiu isso, né? Nosso Deus é tão romântico. É Ele que criou essas emoções, né? Da gente se apaixonar por alguém. Ele que fez tudo isso. Mas Ele tem nos dado as instruções de como nós podemos ter aquela pessoa certa que Ele escolheu para nós. Então, agora, eu quero então agora entrar em alguns preparos. Eu quero mencionar para vocês aqui 7 preparos para te orientar, tá? Te dando uma orientação. Não são regras, são simplesmente alguns princípios bíblicos para te ajudar a te orientar, acertar, né? Como é que você vai acertar então nessa decisão tão importante, né? Como que você vai ter certeza que essa é a pessoa certa? Muitos me perguntam assim, mas será que é só uma pessoa que Deus escolheu, né, para você, ou será que poderia ser uma de várias pessoas? Bom, eu sinto assim, o meu Deus é tão pessoal, Ele me ama e Ele me conhece tão bem, que Ele sabe exatamente, e Ele preparou também outra pessoa que seria o certo para mim. Então, por causa dele ser tão pessoal e tão amoroso, né? Então eu sinto isso sobre você, amor, né? Que Deus escolheu a pessoa certa para mim. Então é tão importante para mim quando nós temos essa intimidade com Deus e a gente sente o amor dele, sente escolhida, sente que a pessoa conhece o seu valor, a sua identidade. Então aí você vai ver, sim, realmente Deus escolheu uma pessoa certa para mim, e vale a pena eu confiar nele pela escolha dessa pessoa, vale a pena. Então vamos olhar aqui rapidinho 7 preparos. Primeiro preparo, bem básico, idade e maturidade. Idade e maturidade. A gente sabe que um adolescente de 15, 16, 17 anos não tem a idade nem a maturidade para poder estar pensando num casamento, num relacionamento que é, né, para casar. Não está com a idade para isso. Então não perca suas emoções, seu tempo com coisas que não está no tempo certo. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tem um tempo certo. Lá em 1 Coríntios 7:36, também fala sobre, né, quando a menina já está passando da idade. Então, tem um tempo mais ou menos certo. Tem um tempo certo de Deus. E nós não queremos apressar isso. Não queremos apressar. Queremos esperar no tempo de Deus. Também a maturidade. Maturidade, eu sei que a gente não tem
como medir, né? Qual a idade certa? Não, a gente sabe que pelo governo você tem que ter pelo menos 18 anos para poder casar sem autoridade dos pais. Então, até isso o governo já reconhece que um adolescente não tem essa maturidade ainda, né? E também maturidade é tão importante. A gente não tem como falar assim, não, essa pessoa é madura, essa aqui não é. Essas coisas são flexíveis. Mas a gente tem uma noção de maturidade pela, assim, uma pessoa que já assume responsabilidade, uma pessoa que sabe, que é uma pessoa de palavra, que é uma pessoa que quando tem um conflito, não só foge daquele conflito, senta, tem a maturidade de sentar e conversar, não é uma pessoa que está brigando toda hora, não, tem uma pessoa que vai saber conviver com alguém. Olha, o Paulo sempre diz que o melhor treinamento para aprender, para liderar um lar, é liderar um life group. Né? Você liderando um life group, você vai aprender a lidar com pessoas, você vai aprender a ser legal com as pessoas, você vai aprender a ceder, você vai aprender a cuidar dos problemas deles e achar soluções, entende? Você vai aprender a ser fiel, né? Liderança. Então, é excelente. Então, quero encorajar todos os solteiros, se preparem sendo líderes de life group, porque é uma maneira muito boa para você aprender a criar maturidade e liderança. Então, é muito importante, mas como eu falei, a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore. Então, a gente já sabe mais ou menos, né, observando a pessoa, se ela é uma pessoa mais madura ou não. Mas, como eu falei, essa aqui é uma coisa bem variável. Mas é uma coisa muito básica. E nós temos que ajudar os nossos jovens solteiros aproveitar a vida enquanto você é solteiro, de estar estudando, terminando os seus estudos, fazendo alguma coisa, talvez uma viagem missionária, indo para outro país, fazendo, né, um intercâmbio, fazendo alguma coisa que depois de casado é quase impossível você poder fazer. Então aproveite nesse tempo. Eu lembro que o Paulinho, nosso filho, enquanto ele estava fazendo engenharia lá no Oral Roberts University, lá nos Estados Unidos, ele aproveitou, teve uma oportunidade de ir como missionário lá para o Afeganistão. Era durante o tempo da guerra lá. Ele foi como missionário, mas assim, camuflado. Ele foi como engenheiro, trabalharam para o governo lá com um problema que o governo estava tendo no computadores deles, e foi uma equipe lá e trabalhar lá para o governo, mas eles foram como missionários camuflados. E foi uma experiência inédita para ele. Aí depois de casado teria sido impossível ele fazer uma coisa dessa, né? Então, aproveitar enquanto é solteiro para ter essas experiências é muito saudável. Então, esse é o primeiro, né? Idade e maturidade. Segundo preparo, conhecer o seu chamado. É tão importante você conhecer qual é o seu chamado. O seu chamado é importante você conhecer antes de você começar um relacionamento, porque sempre os chamados vão encaixar. Nunca os chamados vão dar de frente um com o outro. Sempre vão encaixar. Então, por isso que é importante você já conhecer o seu chamado. Tem que buscar a Deus. A Bíblia diz em Filipenses 2,13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então procure de Deus para conhecer qual é o seu chamado. O que ele te fez aqui na terra, para fazer o quê? Porque isso vai ser tão importante. Aí corra atrás dos estudos necessários também. Eu gosto de encorajar todos os nossos jovens. Você é capaz, você tem a mente de Cristo. É importante você fazer uma universidade e, né, ter os estudos, porque hoje em dia isso é muito valorizado e você tem capacidade, pelo menos algum curso técnico para ter uma boa profissão, alguma coisa. Então, conhecer o seu chamado. Deus usa os seus dons e talentos, Ele usa o que você gosta de fazer, qual é a sua paixão. Ele também aproveita as oportunidades que você vai fazer, que aí lá, talvez nessa oportunidade, que você vai dizer, eu gosto muito, eu sinto que é isso que Deus quer que eu faça.
E assim você vai. Também uma outra coisa que eu gosto de encorajar os jovens, aproveita e se envolva nos ministérios da igreja. Porque muitas vezes é através dos ministérios que você vai, olha, alguém talvez que gosta muito de trabalho com crianças, talvez vai estudar pedagogia e depois vai ser, nós estamos precisando, gente, de tantos professores nas universidades, porque eu creio, eu declaro aqui, que vamos ter aqui jovens que vão se formar e vão ser professores nas universidades. Nós precisamos dessa influência, porque o que as universidades, principalmente essas públicas, estão influenciando os nossos jovens negativamente, é horrível. Então nós estamos precisando, eu creio que nós que vamos estar, né, nessas áreas de influência, é tão importante. Então, conheça o seu chamado, vai atrás de oportunidades. Deus quer te usar poderosamente, e Ele tem um plano específico para a sua vida. Mas também eu falo assim, é uma área assim, um pouco flexível também, talvez você sente, bom, eu sinto que está nessa direção que Deus está mandando, eu estou estudando naquela direção, e talvez depois Deus vai confirmar alguma coisa um pouco mais firme, mas pelo menos você tem a direção. Aí, esse é o segundo preparo, né? Conhecer o seu chamado. Terceiro preparo, situação financeira adequada. É muito importante saber que você não casa e vive pelo amor, né? Você tem que ter alguma renda. Isso é uma coisa muito prática. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 24, 27. Diz, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixa pronta a sua lavoura, depois constitua família. Então, tem que ter uma renda mensal, tem que ter alguma maneira de vocês viverem. Não, também é flexível no sentido que não tem que já ter a sua casa própria, tem que ter, não, a Bíblia tem dois princípios que eu acho muito importante aqui. O princípio de Gênesis 2:24, que diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se une à sua esposa. Então, não vai viver por conta do seu sogro, da sua sogra, ou por conta dos seus pais, né? É um deixar financeiro também. Vocês têm que assumir agora o novo lar, a nova responsabilidade financeiramente. E também outro princípio de Romanos 13, versículo 8, que diz que nós não devemos dever nada a ninguém. Então não pode estar vivendo, entrando em dívidas. Não, você tem que ter uma renda que vai ser o suficiente para vocês viverem. Agora, é difícil, e eu tenho, no livro até explico algumas dessas coisas, a diferença assim, se a moça está acostumada, né, uma vida muito fácil, uma vida de um lar muito bem, e de repente ela casa com um rapaz que ele tem um emprego fixo, mas ele não ganha tanto, né? Então aí, se eles vão querer viver no nível que ele vai poder oferecer, será que ela vai estar satisfeita? Então, por que nós colocamos isso como um preparo tão importante? Porque é a razão principal, a que mais causa divórcios hoje em dia, são por conflitos na área financeira. Então, por isso que a gente coloca isso como um preparo tão importante, de ter essa responsabilidade, essa maturidade de ter uma renda fixa que vai ser o suficiente para vocês viverem bem, né? Então, esse é o terceiro preparo. Esses três são flexíveis, né? Idade, maturidade, chamado e situação financeira adequada. Agora, o quarto preparo é o mais importante de todos, que é a sua vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Você já está vivendo em pureza agora? Ou você está lutando ainda nessa área? Se você ainda está com maus hábitos, né, de pornografia, de masturbação, de estar tendo sexo virtual, essas coisas todas, queridos, você não está pronto para casar. Você não está pronto para começar um relacionamento para casar. Porque você tem que começar já a viver em vitória. Não pense que o casamento vai ser a cura. Não, você tem que viver agora em pureza e santidade. E Deus quer isso para você. Deus tem cura para você.
Se você ainda não está tendo vitória nessa área, procure o seu pastor, o seu discipulador, alguém que vai poder te ajudar nessa área. A cura. Em Tiago 16, versículo 5 diz, 5,16, que diz que se você está tendo problema nessa área, você confessa seus pecados uns aos outros, para que você seja orai pelos outros, para que seja curado. Então Deus tem cura para você. É muito importante a sua vida espiritual. Você está bem, você está vivendo em pureza e santidade. Também a vida espiritual de você estar tendo aquela intimidade com Deus, desenvolvendo aquela intimidade, já tem o hábito de estar tirando tempo sozinho com Deus todos os dias, já está ouvindo a voz de Deus. Para essa decisão tão importante da sua vida, você tem que estar afinado com Deus. Você tem que saber que você está ouvindo Deus e não só o seu próprio coração. Porque aqui no mundo, o estilo é que você ouve, né? Até diz, não, ouça o seu coração. Só que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso acima de todas as coisas. Então o seu coração pode te enganar. Não ouça o seu coração, ouça Deus. Não ouça o seu coração vai te enganar. Então você tem que estar afinado para Deus, para ouvir Deus, que é Deus que vai acertar com você, não é o seu coração. Também a Bíblia fala sobre como nós temos a vitória. Eu amo esse versículo em 1 Coríntios 10, 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportar, e assim vocês poderão sair dela. Gente, Deus dá a vitória. Deus dá a vitória. É importante a gente estar vivendo em vitória. A vida espiritual é a mais importante de todas. Então, falamos sobre idade e maturidade, conhecer o seu chamado, uma situação financeira adequada e uma vida espiritual boa. Agora, dos solteiros, quais solteiros aqui já têm esses primeiros 4 preparos? Vi um solteiro levantou a mão. 2. Tá, 3, tá, 3 solteiros, tá? Então, mas olha, são poucos, né? Dos solteiros aqui, são poucos que levantaram a mão. Então, agora, para vocês que levantaram a mão, que já tem esses primeiros 4 preparos, então, vamos explicar como isso vai acontecer, né? Como isso vai acontecer, o que vai acontecer? Deus, na sua soberania, uma vez que você entrega mesmo isso ao Senhor, espera nele, o que vai acontecer? Deus vai fazer com que alguém vai aparecer. Ele vai fazer esse encontro. Ele que vai programar isso. Gente, Deus me levou daqui do Brasil, lá para os Estados Unidos, né? Para uma igreja que eu nunca tinha visitado, né? E lá na reunião dos jovens encontrei o meu príncipe. Então, né, Deus vai fazer a coisa acontecer quando nós estamos esperando nele. Não que a gente está lá procurando. Não, Deus não mandou Adão procurar a Eva. A Bíblia diz que Deus levou a Eva para o Adão. Deus vai fazer esse encontro acontecer. E Ele que sabe fazer tudo acontecer da maneira certa. Então, de repente, você vai conhecer alguém, talvez vai ser algum encontro, né, lá no Deep Global, talvez vai ser aqui mesmo, né, uma reunião dos jovens do Deep aqui, mas quem sabe, né, vai ser, às vezes é alguém que você conheceu a vida toda, mas nunca sentiu algo por aquela pessoa e de repente, né, começa a sentir. Então, mas Deus vai trazer a pessoa certa, e aí você vai começar a sentir algo. Aí quando você começar a sentir algo, não é para logo se declarar para a pessoa, não. Tem ainda alguns preparos antes de você se declarar. Claro que você vai
continuar assim, conhecendo melhor a pessoa e tal, mas antes de você se declarar, antes de qualquer coisa, tem um quinto preparo que é indispensável. Os últimos, o quinto e o sexto, são indispensáveis, gente, são muito importantes. O quinto preparo é o apoio total dos seus pais. Isso é muito importante. Vocês lembram que nós falamos como o papel dos filhos é de honrar e obedecer aos pais para que tenham uma vida bem-sucedida e longa vida sobre a terra. Se você quer acertar, um dos princípios bíblicos é que você tem que honrar e obedecer seus pais nisso também. Pega a opinião deles, conversa com eles. Deus tem colocado seus pais como a sua autoridade e eles te conhecem melhor do que você mesmo se conhece, porque seu próprio coração te engana. Às vezes você pensa que você é todas essas coisas quando você realmente não é ainda, né? Então, às vezes seus pais que vão te ajudar a manter os pés no chão, né? Conversa com seus pais. Não tente manipular os pais. E pais, se envolvam com seus filhos. Teve uma moça que ela até falou assim: pastora, conta a minha história para que as meninas não façam o que eu fiz. Então ela se apaixonou por um rapaz e ele era assim novo convertido lá na igreja, ela era filha de pastor e ela então conversou com os pais dela e o pai dela falou: não, filha, ele apoiou logo, mas a mãe não se sentia bem. A mãe falou assim: filho, eu não sinto que é de Deus. Tem alguma coisa que eu não estou sentindo bem sobre isso. E aí ela esperou, depois voltou com a mãe, mas a mãe continuou. Eu não sinto bem sobre isso. Aí a filha começou a manipular a mãe. Ah, mãe, é só a senhora que não está apoiando, né? A senhora não quer me ver casada, eu já estou ficando velha, a irmã mais nova dela já tinha casado e ela estava ansiosa para casar. Então, ela ficou manipulando a mãe, tanto assim, fez chantagem, tanto que a mãe finalmente falou assim: não, filha, tudo bem, eu quero te ver feliz, sim, tudo bem, então, você quer tanto isso, tá bom, eu te abençoo. Mas, aí ela casou, esse menino casou, na lua de mel, esse cara traiu essa menina. Gente, foi horrível, ela lutou por um ano, perdoando, né? E querendo salvar o casamento dela. Aí não deu jeito. Depois ele foi morar com outra. Foi horrível. Acabaram divorciando. E ela que me contou essa história. E ela falou assim: pastora, conta a minha história para as meninas não manipularem seus pais. Ouçam seus pais. Seus pais têm sabedoria de Deus para você. Então isso é muito, muito importante. Tá bem? Ao mesmo tempo, é tão importante esperar no Senhor, porque Deus tem dado sabedoria para os pais. Uma vez, eu quero encorajar os pais a se envolverem mesmo. Uma vez eu estava conversando com um senhor, um pastor lá nos Estados Unidos, e ele é um homem muito legal, a gente admira demais. Ele tinha 6 filhos, mas só que um filho dele tinha tido um divórcio muito doloroso, e eu perguntei para ele: se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você teria feito diferente? E na hora ele me respondeu assim: ele falou assim, eu teria me envolvido muito mais na vida do meu filho. Ele falou assim: depois que meu filho passou por esse divórcio tão difícil, eu estava tentando consolá-lo. Eu falei com ele: filho, eu nunca senti mesmo que ela era a menina certa para você. Quando pai acabou isso com o filho, na hora o filho olhou para o pai e falou assim: pai, por que o senhor não me falou isso na hora? Eu não teria casado com ela se o senhor tivesse me falado isso. Aí o pai falou assim: meu filho, eu peço tanto perdão, mas eu vi que você estava tão apaixonado, você já era de maior, eu vi que você estava tão apaixonado, e eu pensei assim: quem sou eu para jogar uma água no fogo dele? Mas na realidade era Deus que estava dando essa sabedoria para esse pai,
E se ele tivesse alertado o filho não teria casado. Então, o pai falou assim, eu teria tanto me envolvido e falado com meu filho naquela hora, filho, eu não sinto que ela é a Então, nós pais temos que nos envolver, ajudar nossos filhos nessa decisão tão importante. Então esse é o quinto preparo. E aí o sexto preparo também é muito importante, que é o apoio dos líderes espirituais. Agora, no fato dos líderes espirituais, nós não temos o direito de estar falando assim, eu não sinto que é de Deus. Não, o que eu tenho o direito como líder de fazer é baseado em algum princípio bíblico. Por exemplo, se eu vejo que a menina está gostando de um rapaz que não é crente, aí eu tenho sim o direito e a obrigação de ir com ela e falar assim, querida, cuidado, porque a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 6 que a luz não combina com as trevas. Então é um jugo desigual, você não deve se envolver com alguém que ainda não é cristã. Então aí a gente vai alertar, mas baseado na palavra de Deus. Outro exemplo, se a gente sabe que os pais, talvez do rapaz ou da moça, não estão apoiando, não querem mesmo. Então aí sim, nós como líderes, vamos chegar e falar assim, olha filho, cuidado, porque seus pais não estão apoiando isso, e a Bíblia deixa muito claro que como filhos, como solteiros, vocês devem honrar e obedecer seus pais, para que a sua vida vá bem. Então é importante, nós como líderes temos o direito e a obrigação de alertá-los nos princípios bíblicos, não só falar assim, eu sinto que é de Deus. Os pais têm esse direito de não sentir, mas nós os líderes não. Nós os líderes temos que basear o nosso conselho baseado em princípios bíblicos. Então, esse sexto preparo é muito importante. Olha só o versículo que aqui a Bíblia diz nessa área do apoio de líderes espirituais. Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Uau, isso é muito forte, Muito forte. Então, é importante ter o apoio total dos líderes. Aí, então, uma vez que os seus pais estão de acordo, os seus líderes também estão apoiando. Aí, vocês que já têm aqueles primeiros 4 preparos, aí sim, depois desses 6 preparos, que você então vai começar a conhecer melhor a pessoa e desenvolver, aquela vida mais de um relacionamento mais para conhecer bem a pessoa. Pode chamar de namoro, eu prefiro chamar de começar uma amizade especial. Eu gosto desse termo porque eu acho que ajuda os jovens a lembrar que ainda não tem compromisso, é uma amizade especial, é um tempo que você vai conhecer bem a pessoa, em quais áreas? Na área espiritual, ver que realmente ela é uma pessoa que é já convertida, que está envolvida na igreja, que tem um tempo sozinho com Deus, está ouvindo Deus, está vivendo em vitória, tudo isso nessa área espiritual. Segunda área, social, conhecer bem a família daquela pessoa, é muito importante conhecer. A gente não casa só com a pessoa, a gente casa com a família também. E é tão importante quando a gente tem um relacionamento bom, que não tem essa coisa de nora e sogra brigando, isso daí não é legal. Então a gente quer ter, quando é de Deus, aí Deus faz as suas coisas as coisas se tornam uma coisa tão linda, Tem que conhecer a pessoa socialmente, conheça quais são as habilidades daquela pessoa. Você conhece muito sobre a pessoa quando você conhece quais são os amigos dela.
Então, muito importante nessa área social, conhecer bem a família, conhecer os amigos, conhecer o que o patrão dele pensa sobre ele, se ele é trabalhador ou não, né? Vai lá no quarto da menina, vê como ela, se ela é bagunçada ou não, né? Tudo isso é muito importante, conhecer bem a pessoa nessa área social. E também na área emocional, o que ela gosta de fazer, o que ele gosta de fazer, no tempo livre, o que ele faz. Se todo o tempo livre dele ele está no jogo, gente, está lá no computador, no jogo, no tablet dele fazendo joguinhos, ou está com jogo com outros, entende? Se ele é consumido com isso, se ele é viciado naquilo, e aí, quando vocês têm tempo livre, você quer sair, passear, ele quer ficar lá no jogo. Olha, preste atenção, conheça mesmo a pessoa bem. Você não quer surpresas desagradáveis depois, viu? Então tem que conhecer bem a pessoa. O que vocês gostam de fazer no tempo livre? Tudo isso é muito importante. E aí só você não vai conhecer a pessoa na área física, né? A área física vai guardar para o casamento, né? Mas essas outras 3 áreas, espiritual, social e emocional, vai conhecer bem isso. É muito importante isso, porque muitas vezes, durante esse período, o que acontece? A pessoa está tão apaixonada que ela pensa assim, não, mas ele vai mudar, ou ela vai mudar. Mas se não mudaram antes de casar, provavelmente não vão mudar depois. Então preste muita atenção. Teve um casal uma vez, eles estavam nesse período dessa amizade especial, só que aí ela foi com ele para assistir ele jogar bola. Aí lá no jogo o juiz, né, falou alguma coisa que ele não gostou, e ela viu uma fase desse homem que ela nunca tinha visto antes, e ela ficou horrorizada. A maneira que ele gritou, que ele brigou, que ele reagiu lá. Eu sei que eles foram para lá em casa. Aí eles se encontraram, aí ele assim, achando que não era tão feio, que não foi tanta coisa, né? E ela falando que como era tão feio o que ele fez e tal. E aquela confusão, eles lá em casa. Aí depois que eles contaram tudo, eu falei assim, olha, eu olhei para ele e falei, se ela fosse a minha filha, eu ia falar para ela, termina tudo por ele agora e espera. Talvez seja de Deus, mas não do jeito que está agora. Aí eu falei para ela, se você fosse a minha filha, é isso, eu não estou levando com isso não. Porque se ele está agindo agora assim, como que ele vai agir em casa, quando não tem outras pessoas por perto e ele fica irado com você? Falei assim, não, mas eu não sou assim, ele querendo se defender, né? Então você vai ter que provar. Você vai ter que provar, mas que é com ele. Você vai ter que provar isso com o tempo. Então, eu sei que eles terminaram e realmente, ela acabou, já casou com o outro, ele ainda é solteiro. Não sei quando que ele vai estar pronto para casar, mas você está entendendo? Essas coisas, às vezes a gente pensa, não, mas é assim agora, mas depois ele vai mudar. Não pensa, gente, para toda a vida, as mudanças têm que ser antes. Então não apresse esse período de conhecer bem a pessoa, conheça bem mesmo, porque essas decisões são decisões para sempre, até que a morte os separa. Então não vai fazer uma decisão pensando ou esperando que a pessoa vai mudar. Não, tem que ver a mudança agora, tem que ver a notícia. Então é muito, muito importante esse período, depois do 6º preparo. Espera bem, né? Conheça bem a pessoa, e durante esse período é quando vai chegar o 7º e o último preparo, que é aquela certeza. Sim, essa é a pessoa que Deus escolheu para mim. É muito importante essa paz, essa certeza. Sabe por quê? Porque nós todos somos humanos. Depois de casarmos,
Vai surgir conflitos no lar, porque a gente é humano, nós não somos perfeitos. E quando surgir um conflito no lar, o que vai acontecer? Se você não tiver certeza que essa é a pessoa que Deus escolheu para você, o que vai acontecer? Você vai depois, o inimigo vai falar para você: teve uma briga, não adianta você querer consertar, porque você casou com a pessoa errada. Não adianta não, nunca vai dar certo. É melhor você terminar logo, é melhor você já parar de sofrer, sai daí, volta para casa. O diabo vai falar isso, se você não tiver certeza. Mas se você tiver certeza, não, eu casei com o meu moção, eu casei com a pessoa que Deus escolheu para mim. Então, aí, você vai ter a maturidade de falar assim: não, nós estamos juntos nisso, nós fazemos uma aliança, vamos sentar, vamos conversar e vamos resolver o conflito. Não vamos só separar por qualquer coisa, não. Entende? Então, por isso que esse 7º preparo é tão importante. Você tem que ter certeza. Essa é a questão. Enquanto há dúvida, espera. Quando há dúvida, espera. Não apresse esse período de conhecer bem a pessoa. Muito bem, queridos, falamos muito, né? Então, mas eu quero terminar aqui agora falando para vocês que ainda não têm os 4 preparos ainda, né? Que ainda estão nesse meio tempo. E eu quero dar sugestões para vocês, rapidinho. 3 sugestões para você. Primeiro, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Não deixe o seu coração começar a se apaixonar por alguém se você não tem a idade certa, se você não tem a maturidade ainda, se você não conhece o seu chamado, se você não tem uma situação financeira boa ainda, se você não está bem ainda espiritualmente. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Porque o que acontece? Senão você vai acabar sofrendo de graça. Quantas vezes eu já vi isso? A menina se apaixona por um rapaz que ela não está preparada, não está nada certo. Aí ela se apaixona por ele. Aí depois ele brinca com os sentimentos dela, gosta dela, às vezes até consegue ir para a cama com ela. Depois, uma vez que ele satisfez os desejos carnais dele, aí ele chora. Aí ela fica lá chorando, na veia do coração. Ai, coitadinha de mim. Essa vítima. Por quê? Porque ela não vai no coração. Ela está sofrendo de graça. Quem gosta de sofrer de graça também, né? Nós não queremos isso para você. Nós não queremos isso nem para a moça, nem para o rapaz. Entende? Eu lembro uma vez, eu era adolescente, eu era pré-adolescente. Eu conheci uma moça adolescente, acho que ela tinha 16 ou 17 anos. E ela era assim, o rapaz gostou dela, eles estavam num relacionamento. Graças a Deus não se envolveram fisicamente, mas ela se apaixonou mesmo por ele. Só que depois, não demorou muito, ele desgostou dela e começou a gostar de outra. E ela chorava. Eu lembro que os pais dela compraram chocolate para ela, compraram, tanta coisa para tentar acalmar o coraçãozinho dela, E eu lembro pensando assim, eu era pré-adolescente, acho que eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Eu pensei assim: eu chorar por alguém que não gosta de mim? Nunca na vida. Ele não merece uma lágrima minha, sabe? Mas eu sabia quem eu era. Eu era uma princesa. Deus tinha uma pessoa especial escolhida para mim. Eu não ia estar lá mendigando o amor de alguém que não gosta de mim. Mas, e aquilo, sabe, aquilo para mim foi tão bom, ver aquilo que eu pensei: eu nunca vou chorar por um rapaz que não gosta de mim, ele não merece mais as lágrimas. E realmente, nós temos que valorizar quem nós somos, e saber que Deus tem o melhor para mim. Eu não vou sofrer de graça, eu não vou me entregar para um rapaz que vai só abusar e jogar. Entende? Não, vamos valorizar quem nós somos. Guarde o seu coração. Aguarde o seu coração e aproveite a sua juventude. Faça as coisas enquanto você é jovem. Então, essa é a primeira coisa. Guarde o coração. Segunda coisa, tenha amizades saudáveis.
Amizades que são boas, pessoas que são fortes na fé, que vão te ajudar, te animar a manter um padrão de pureza, a esperar no Senhor, a envolver na igreja, fazendo atividades e sabendo, e evangelizando, e ganhando almas, e liderando células, entende? Faça amizades que vão te ajudar, porque as amizades influenciam muito a nossa vida. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais ajudou os nossos filhos durante aquela fase de adolescência se manterem firmes sempre com Jesus e nunca desviarem, é que eles todos se envolveram em algum ministério da igreja. Aquilo ajudou demais, né? Uma estava no louvor, então sempre tinha os ensaios, sempre tinha que estar vivendo uma vida exemplar, tinha que estar dando bom testemunho, senão não podia continuar. E aí a Ruth estava no louvor, a Beth estava no teatro, e eles estavam sempre ensaiando para uma peça, e o Paulinho estava na atmosfera, e eles tinham que estar sempre jejuando, e tinha que estar 1 hora antes do culto lá, e ele teve sempre aquele envolvimento tanto, e a Debbie estava na dança. E eu acho que essas coisas, o envolvimento na igreja, com amizades sadias, ajudaram a manter os firmes no Senhor. Então, a amizade sadias é muito importante. E a terceira coisa, continue crescendo. Não pare na vida esperando casar, né? Continue aprendendo mais, faça mais um curso, faça mais uma viagem, né? Vai aprendendo as coisas. Eu falo para as meninas, aprenda a cozinhar, aprenda a ser uma boa dona de casa. Dizem que você ganha o rapaz pela barriga, né? Então aprenda a ser uma boa dona de casa, uma boa cozinheira. E o rapaz, aprenda, eu digo que todos os solteiros precisam tirar carteira de habilitação, todos devem estudar, fazer uma universidade, todos devem aprender a falar o inglês. Vocês têm muita coisa que vocês têm que aprender ainda, então se envolva, entende? Fica ocupado com as coisas boas e sempre crescendo. Não fica parado no espaço, não. Não fica parando lá esperando a Eva ou o Adão chegar, não. É o seu oção, não. Não fica esperando, não. Deus vai trazer uma oção no tempo certo. Tá bom, queridos? E eu quero falar para vocês, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero terminar contando uma história de um canarinho. Tinha um canarinho que era um xodozinho dessa senhora. Ele estava na gaiola lá da cozinha dela e ele cantava o dia todo. E ela amava o canarinho. Certo dia ela pegou o aspirador de pó e foi resolver limpar a gaiola. Ela começou a limpar a gaiola. Enquanto ela estava limpando a gaiola, o telefone tocou. Aqueles dias antigos você tinha que ir atender o telefone, não era como o celular que você podia falar viva a voz e aí ia continuar o trabalho, né? Ela teve que deixou lá e foi atender o telefone. Aí era a vizinha dela, sou vizinha, eu não posso falar contigo agora porque eu estou limpando aqui a gaiola do meu canarinho, depois eu te ligo, tá bom? Então, só que ela tinha esquecido de desligar o aspirador. Então, e o canarinho, acho que ele viu aquele aspirador lá dentro e acho que ficou curioso, ficou lá perto, chegou perto e só o aspirador sugou o canarinho. E aí ela ficou desesperada, desligou o aspirador, meteu a mão lá dentro daquele saco todo sujo, puxou o canarinho de fora, ele ainda estava vivo. Aí ela foi lá na torneira, deu um banho gostoso no canarinho, só que aí ele estava todo molhado com frio. Ela pegou o secador de cabelo, secou ele todinho, aí ficou todo bonitinho, colocou ele de volta na gaiola. Só que com tudo isso, ela esqueceu de ligar para a vizinha. No próximo dia o telefone toca, é a vizinha. Ô vizinha, perdão, eu esqueci de ligar para você, porque você não acredita o que aconteceu com o meu canarinho. Ela contou a história toda. Aí a vizinha perguntou, e agora, vizinha, como é que tá seu canarinho? Aí ela falou assim, ele tá bem, só que ele não canta mais. Quero comentar todos, vamos escutar.